Bom dia, meus queridos. Hoje é 7 de fevereiro, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: se Deus falou, não importa o cenário, Ele cumprirá. Amém. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro 2 Reis 13, a partir do 14, que vai dizer o seguinte: a morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo, então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joá pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse para se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor Deus que vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então, os israelitas jogaram um defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Amém. Meus queridos, nessa passagem nós vemos que o profeta Eliseu, em seus últimos suspiros, em seus últimos momentos de vida, ele faz uma declaração profética, né? Que o rei Jeoás era como uma flecha, empoderando ele, encorajando para o direcionamento que Deus liberou para sua vida. Cada flecha que era lançada pela janela simbolizava o número de vitórias que ele teria sobre os seus inimigos. Uma flecha, meus queridos, ela não toma direção por conta própria, né? Mas sim pelo arqueiro que lançou ela. Da mesma maneira, a habilidade do lançador vai definir se ela irá acertar o alvo ou não, qual que vai ser a distância ou não, a velocidade dela. Que nós temos para poder aprender com essa reflexão que, como flechas, nós somos lançados por Deus em direção à sua vontade, para o lugar e da forma como Ele bem deseja. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus e nos submetemos ao seu tratamento e cuidado, nós passamos a viver os sonhos dele para a nossa vida, nós passamos a viver a vontade dele para a nossa vida. E Deus, ele é o melhor arqueiro do universo, ele não erra o alvo. Nós somos lançados ao destino certo, ao destino estabelecido, e nós vivemos vitórias extraordinárias. Nós vivenciamos o extraordinário, nós vivenciamos uma vida em abundância. Meus queridos, a mão de Deus Pai nos levará a atingir distâncias inimagináveis. Para isso, basta nós entregarmos a Deus o controle de nossas vidas, compreendendo que nós somos como flechas, submetendo-se e reconhecendo que, se nós formos lançados por Ele, nós vamos, poder ir muito mais longe e ir para os lugares certos.
Mas o fato é que uma flecha ela precisa ser constantemente afiada por esse arqueiro. E aí o questionamento é: você tem se submetido ou se permitido a se submeter ao tratamento de Deus? É entendido que é necessário que, para passar por processos, para que possamos acertar o alvo, nós precisamos de ser submetidos a esses processos. E nem sempre são processos confortáveis. O afiar, o alvo é um processo desconfortável. É como lapidar um diamante, que é também um processo desconfortável. Você tem se permitido passar por esse processo para conseguir alcançar o extraordinário, para conseguir atingir o alvo certo? Você tem permitido com que Deus lhe use como instrumento dele aqui na Terra para você cumprir o propósito que ele tem para a sua vida aqui na Terra, para que você possa viver o extraordinário, viver uma vida em abundância, viver uma vida completa, viver uma vida feliz? Então, meus queridos, hoje a palavra de Deus ela nos convida a confiar e a suportar os processos. Entenda que Deus ele está gerando em você, ele está gerando em mim a condição de ser mais assertivo e de ir cada vez mais longe. Sejamos resilientes e que cada dia mais possamos nos submeter à vontade do Pai. Então, que nós estejamos preparados para vitórias inimagináveis e para poder viver e alcançar o extraordinário em nossas vidas. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento, obrigado pela nossa sabedoria. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelas pessoas das quais amamos. Pai, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, por todos os meus familiares. Pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por nos permitir alcançar todos os bens materiais que nós temos. Obrigado por permitir viver todas as experiências que nós já vivemos, Pai. No dia de hoje, nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai, para que possamos passar pelo processo, submeter pelo processo e sermos lançados como alvos, a flecha na mão do arqueiro, Pai, para que possamos atingir o alvo certo, Pai, para que possamos viver o extraordinário que o Senhor tem preparado para nossas vidas, Pai. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, para que possamos cumprir os Teus propósitos que o Senhor tem para nossas vidas aqui nesta terra, Pai, hoje, agora e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus e vamos transbordar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente e abençoado dia.